Voltamos com o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis, com apoio da Clínica Dr. Wilson Davis, com apoio da Clínica Dr. Bruno Pivato, com apoio da Dilu, que é onde você encontra o melhor da Uniflex. Também temos o apoio da Pronto Dente e da loja Favorita, onde você encontra o melhor em imóveis. Falando a respeito da saúde pública, eles tocaram na questão das drogas. O Davis resolveu perguntar da onde, como é que a droga entrava no país, etc. Este programa está, de certa forma, tratando vários elementos sem tentar traçar um caminho muito específico. Eu tenho uma curiosidade para perguntar, eu já tenho, faz tempo que eu quero te perguntar, Roberto, quando tu tocastes ali na questão dos psiquiatras que têm elaborado, têm estudos sobre a questão da drogadição, combate a crack e tal, eu queria te perguntar sobre a questão dos hospitais psiquiátricos, que tempos atrás deu toda uma discussão, como eu acompanhei na época a questão do São Pedro, em Porto Alegre. Os psiquiatras são a favor de hospitais psiquiátricos, onde as pessoas estão lá dentro e tal, eram a favor da abertura? Esse é um belo exemplo de como as decisões não passam pelos médicos, né? O movimento da reforma psiquiátrica, que foi um movimento ideológico dos anos 70, ele causou repercussões seríssimas dentro da imagem da psiquiatria, né, no mundo. Isso até hoje. O exemplo mais gritante disso é o eletrochoque, né? A eletroconvulsoterapia, que é um tratamento altamente eficaz, dos mais seguros possíveis. A gente usa, por exemplo, para grávidas gravemente deprimidas, né? Pacientes cardiopatas que não podem usar determinadas medicações e tal. A gente usa eletroconvulsoterapia com grande sucesso. É um tratamento relativamente barato e tal, com muito sucesso. Mas se a pessoa fala em eletrochoque no Brasil, é visto, o cara é louco. Ele quer dar choque nas pessoas. Então, por que se pensa isso? Porque se criou um movimento cultural dizendo que doença mental não existia, que as pessoas eram diferentes. Então, a psiquiatria acabou sendo enxotada da medicina. Então, se montou um programa de reforma psiquiátrica. Ou seja, vamos fechar os hospitais psiquiátricos, vamos criar serviços ambulatoriais que vão dar conta dos pacientes doentes mentais. Isso foi a volta da psiquiatria à medicina científica, a volta da acreditação da psiquiatria. Só que não perguntaram para os psiquiatras como é que se tem que fechar o hospital psiquiátrico. Porque existem determinados pacientes que não têm condições de fazer tratamento ambulatorial, que são muito graves. Precisam de uma instituição fechada, precisam de uma estrutura organizada para isso. A lei obrigou a haver uma diminuição progressiva dos leitos psiquiátricos, em vez de obrigar os hospitais psiquiátricos a se qualificarem. Então tem um déficit de leitos tremendo em psiquiatria. As pessoas precisam internar, tem um risco de suicídio grave, tem psicose, estão agressivas, estão matando gente, e não tem leito nos hospitais psiquiátricos. Nem os privados. Não se consegue. Várias vezes acontece de eu precisar internar pacientes graves, e não tem leito, nem em hospitais privados. E a reforma psiquiátrica proibiu a criação de clínicas privadas de psiquiatria. Então, não se pode construir hospital psiquiátrico, tu tem que construir alas psiquiátricas em hospitais gerais, certo? Por quê? Por que pode construir uma clínica de cirurgia plástica ou de cirurgia do aparelho digestivo e não pode construir uma clínica psiquiátrica de excelência? Então, isso é um absurdo. Isso é que é tratar o doente mental com preconceito. Ficar dizendo que ele precisa ser inserido dessa forma. Isso é exclusão. É a mesma coisa que dizer que os presídios, né, vão recuperar as pessoas. Nós vamos colocar essas pessoas drogadas e com grande suporte psiquiátrico que precisa num hospital geral, né, com as outras pessoas, causando pessoas não estão preparadas para isso. Isso é não querer resolver. Tem outra questão que é do custo também. Assim, o que se paga por uma internação psiquiátrica é um absurdo. Tem melhorado progressivamente, mas ainda é um valor pífio. Porque se pensa que para tratar doença mental
não se precisa de um enorme investimento, tem que ter uma equipe treinada, tem que ter atividades no hospital. O paciente não pode ficar o dia inteiro na cama, porque ele se ele está internado porque está deprimido ou porque tem um surto esquizofrênico. Não, ele tem que ter atividades, ele tem que ter atividades físicas, tem que ter atividades de terapia ocupacional, de ressocialização. Então, isso tem um custo. E o que ocorre no Brasil é que os hospitais gerais não têm não tem como financiar isso, porque tremendamente, dá um tremendo prejuízo. Então, o que ocorre? O paciente fica lá deitado na cama, recebendo medicação e não recebe o tratamento que precisa receber, porque se o hospital for oferecer isso, ele não cobre o custo. Então, a reforma psiquiátrica, a gestão da saúde mental no Brasil, ela não é idealizada por psiquiatras, ela é idealizada basicamente por questões ideológicas, de uma ingenuidade, de uma ignorância tacanha. Interessante isso. Eu acho que também por aí partiu-se até para as escolas, colocando aqueles educandos com necessidades especiais dentro das salas de aulas. Os professores não são preparados para isso, nem tem como dar conta daquilo especificamente, com 30 alunos sem aquela necessidade, um com aquela necessidade de dar conta dessa coisa. É uma loucura. Eu tenho bastante experiência com isso, assim, de que a lei obriga o professor a receber uma criança com necessidades especiais na sua classe. A partir de certo grau de comprometimento, a criança não tem condição de frequentar uma escola regular. Ela precisa ser atendida num ambiente especial, num ambiente protegido, num ambiente desenhado especificamente para aquilo. Então, a lei da inclusão acaba gerando exclusão. Porque a criança, o adolescente com um retardo mental importante, ele vai ficar absolutamente sozinho, excluído dentro de uma sala de aula, se ele não tiver condições mínimas de interação. Dependendo do grau da doença, do grau de comprometimento cognitivo, ele não tem. Então, esse movimento de inclusão, ele não é baseado não é baseado nos especialistas, entende? É baseado em questões ideológicas. Isso era uma curiosidade que eu tinha. E eu tenho uma outra curiosidade, David, até porque tu citas, por exemplo, tu falaste no Lula, no início, alguma coisa sobre a saúde que ele desejava. Eu vi ele falando agora que ele gostaria que todos os pacientes com câncer tivessem o tratamento que ele está tendo. Eu acho que ele está no Sírio-Libanês, não sei se é por lá que ele anda, porque é um hospital de excelência, né? Tu vês, por exemplo, há muita diferença hoje em centros de tratamento, porque eu vejo algumas pessoas saírem aqui da região, não procurarem nem Porto Alegre e já migrarem para São Paulo para fazer alguns tipos de tratamento específicos. Há muita disparidade ainda, há grandes centros de excelência em detrimento de outros no Brasil? Isso é aquela velha história, né, de que nós sempre pensamos que por ser um lugar maior, um centro maior, a medicina tem a maior qualificação. Antigamente o problema era a comunicação. Hoje em dia, com internet, com todas essas facilidades, o conhecimento vai a qualquer lugar. E os médicos das grandes cidades não são mais inteligentes que os médicos das pequenas cidades. Pelo contrário, eles têm menos qualificação no sentido assim de criatividade, porque nas cidades menores a gente luta com deficiências técnicas, com recursos hospitalares e tal, e o médico tem que se superar. Então, o Lula é uma pessoa assim, ele agora está com a cabeça transtornada, ele está com uma doença grave. Venderam a história de que ele está curado, ele não está curado coisa nenhuma. Ele conversa com colegas da área e sabem que inclusive o cronograma de tratamento dele não foi o melhor. O cronograma de tratamento dele teria sido uma cirurgia mais radical para tirar o tumor, complementada com radioterapia e tudo. Mas é claro que como é que o Lula vai abrir mão da fala? Liquida com o homem. Então ele não sei se conscientemente está jogando o seu futuro, a sua vida toda para se manter mais 1 ano, 2 anos com o Ross, para que amanhã depois ele fatalmente vai acontecer alguma coisa.
As pessoas têm a ilusão de que indo a São Paulo, no Sírio-Libanês, no Einstein e tal, a droga lá vai atuar mais do que aqui. A droga que é usada na quimioterapia lá é a mesma que é usada no Centro Oncológico aqui em Estrela, aqui em Lajeado. A radioterapia que é usada aqui em Porto Alegre é a mesma coisa que é feito aqui em Lajeado. Tal. Isso é uma ilusão. Tá? Então, os hospitais públicos não têm todos esses recursos porque nós sabemos o que é um hospital público. O hospital público é uma coisa de ninguém. Ninguém se vincula. É um clube. O funcionário público, coitado, ele entra num brete assim, que a grande aspiração do funcionário público é se aposentar com um salário. E nada mais, ele não tem estímulo, sendo melhor, sendo isso, sendo aquilo. Então, os hospitais públicos não são nada, não podem ser melhores, porque é aquela deficiência cultural. Né? Então, hoje em dia não precisa sair de Lajeado para nada, eu diria isso. Câncer, não precisa sair de Lajeado. Tem tudo aqui, tem profissionais da área de oncologia, tem as drogas são as mesmas, o equipamento de radioterapia é o mesmo, os recursos cirúrgicos são os mesmos. Veja, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre gasta 30% da verba do SUS que vem para o Rio Grande do Sul. E a resolutividade, eu garanto que não chega a 3% ou 5%. Aquilo é um grande clube social que tem lá os mestres, os professores, que tem que cumprir horário e tal. E um paciente para operar uma hérnia, operar uma vesícula, fica 8 dias no hospital. Para fazer um diagnóstico de uma anemia leva 8, 10 dias, porque é o princípio do hospital de escola e tal. 30% da verba e atende 5% das pessoas. É o que o doutor está dizendo. Então, aqui a gente estabelece, hoje a gente vai em busca da informação, não precisa falar o que todo mundo sabe, de pioneirismo aqui, de uma série de coisas na região. O Davis mesmo é um exemplo disso, que faz coisas aqui, que vem gente do mundo inteiro e tal. Então, a informação hoje a gente vai buscar, não precisa ir lá para fazer a informação, e depende da ambição, do empreendedorismo e da capacidade das pessoas. E a gente aqui, lá tem muito assim, toda a proteção, e aqui tu é obrigado a fazer uma série de coisas para sobreviver. E competir, competir aqui é muito mais desafiador do que nos grandes centros, porque, como ele acabou de dizer, essas grandes instituições, assim, elas não são de ninguém, eles vão lá para cumprir um horário e tal, e a grande confraria que no fundo é como se fosse um clube, né? Agora, onde acontecem as coisas realmente é no interior. Uma outra curiosidade, vocês falavam agora dessas questões dos grandes centros e tal, eu noto, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, o CREMERS fazendo insistentemente propagandas dizendo que não precisa se abrir novos cursos de medicina. Davis, o que tu tens a dizer sobre isso? Bom, é aquilo que nós falamos na abertura, né? Estatisticamente não faltam médicos. Não faltam médicos. E, pelo contrário, existe uma condição muito bem clara. Se nós tivermos mais médicos do que o necessário, nós vamos ter iatrogenia. Sabe o que é iatrogenia? É um mal que se causa por medicina desnecessária. Então, se nós colocamos no mercado o maior número de profissionais do que nós precisamos, nós vamos ter falsos diagnósticos, nós vamos ter terapêuticas desnecessárias, nós vamos ter custos mais elevados, muito maiores. Essa ilusão de que os governantes aí querem aumentar o número das vagas nas faculdades para suprir o interior, as pontes que não tem médico, isso é uma ilusão, isso é uma mentira, não vai ser assim. Quanto mais médico tem, nós temos iatrogenia. Não faltam médicos no Brasil. Os conselhos estão certos, eles não estão sendo corporativistas. O que pode acontecer com essas faculdades? Por exemplo, nós temos aqui um raio de poucos quilômetros, tem Santa Cruz, a faculdade pretende ter a Lajeado pretende ter a sua faculdade. O que vai acontecer? São cursos teóricos, onde o pessoal não tem formação complementar, que são as residências.
hospital aqui de Lajeado e o Hospital